Ele que é vice-diretor de cinema da SET, é o cargo que foi anunciado ontem, né, Almir? E também é vice-chefe do Departamento de Cinema e Rádio TV da ECA USP e cineasta também. Seja bem-vindo, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado. Você acabou de moderar um painel sobre pesquisa em desenvolvimento em UHD TV, né, o Ultra High Definition. Você, como profissional de cinema, esse painel foi sobre cinema ou não? Outros meios também audiovisuais? Eu não sou só profissional de cinema, né? Então, assim, acho que o audiovisual... Hoje acho que não tem muito essa mídias não tem limite, muito né? dos limites da mídia. Isso tinha muito sentido nos anos 80, 90. Hoje não faz mais sentido você separar televisão, cinema, vídeo, porque todos são audiovisuais, né? Tem total razão. Então, aí o painel também não poderia separar, né? Não tem como você falar de Ultra High Definition, Super Ultra High Definition, sem misturar tudo isso. Perfeito. E a característica do painel foi justamente essa coisa. Nós tivemos pessoas falando tanto do lado da produção cinematográfica especificamente, quanto do lado da televisão na sua característica de transmissão. Então, isso acho que deu uma riqueza no painel, porque o painel, o público pôde ver diferentes abordagens do Ultra High Definition, do Super Ultra High Definition, tanto do lado de quem produz ou do lado de quem transmite, seja em cinema ou em televisão, ou do lado de quem exibe. Fala um pouquinho para a gente sobre essa tecnologia. Sim, o Ultra High Definition, a gente considera Ultra High Definition a partir de uma resolução em 4K, né? E os japoneses chamam hoje de Super Ultra High Definition, uma resolução a partir do 8K. Daqui a pouco a gente vai estar Super, Ultra, Mega, Ultra Plus, Sonic. Essa foi uma das questões que surgiram no debate, né? Inclusive, um dos temas de uma da palestrante era corrida de pixel, aonde isso vai parar. Então, inclusive, eu fiz uma pergunta para os membros da mesa assim, o que vocês acham? Qual que é o limite para o ser humano? Né? O 8K é o limite, porque se a gente for pensar em termos de qualidade de imagem, quantidade de pixel e outras referências mais que também a gente joga tudo no pacote, porque não é só a questão da resolução da imagem, não é só a quantidade de pixel, depende muito mais outras coisas, né? Se para o ser humano essa quantidade de pixel é suficiente, se além disso o nosso cérebro consegue trabalhar ou não, isso foi uma das questões que surgiram no debate. A resposta foi, tem limite? Não temos respostas, né? Acho que não, e também algumas opiniões não tem limite. Talvez a gente esteja aqui no ano que vem, como eu terminei encerrei a mesa dizendo, quem sabe o ano que vem estaremos aqui discutindo 16K. Porque, na verdade, o que está em jogo, aí tanto faz para a televisão quanto para o cinema, acho que a base da pesquisa do Ultra High Definition, do Super Ultra High Definition, a mesma base que estava quando os japoneses começaram a discutir a TV de alta definição, ainda em 1964, era como criar condições de imersão. Acho que é essa o grande lance, assim, como dar ao espectador aquela sensação de imersão. E perseguindo a sensação de imersão é que as pesquisas apontam nessa corrida a mais qualidade, mais pixel, mais frequência de frames, mais cor, e áudio também, inclusive, né? Então, mas o que está em jogo, para mim, até no ano passado eu falei disso também aqui na SET, acho que está em jogo para mim é como dar ao espectador essa sensação de imersão. Né? Que no cinema, às vezes, a gente consegue essa imersão no cinema pela situação que a gente chama de situação cinema. Né? Você está numa sala escura,
você está sozinho, o ambiente todo fechado, propício para que você embarque naquela imagem. É uma imagem de uma tela grande na sua frente, num ambiente todo controlado e uma luz vindo de trás. E você acredita naquela imagem que está ali. Então você tem uma imersão. A televisão, ela é diferente, ela é um eletrodoméstico, né? Enquanto aparelho. Então, como você conseguir essa condição de imersão na televisão, que com uma imagem que é por si só, né? Ela era por si só baixa, né? E não tinha a qualidade do cinema, como conseguir na televisão essa sensação de imersão que o cinema te dava? Essa é a busca aí dos profissionais. Essa era a busca inicial. Aí, claro, o cinema ficou anos sem desenvolver tecnologicamente, porque já tinha chegado a uma solução tecnológica muito boa para conseguir essa condição de imersão, e a televisão sempre ficou um pouco mais para trás, e a televisão avançou, e acho que isso também tem muito a ver com a questão do mundo digital, né? Quando a televisão entra no mundo digital, ou quando as imagens e o áudio entram nesse mundo digital. E aí o cinema também caminhou para isso. O cinema, ele deixou de ser aquele cinema da tecnologia da película, que foi standard por muitos anos, e passou também a ser esse cinema digital. Aí, quando ele é cinema digital, não tem mais diferença entre o cinema e a televisão ou o vídeo, porque tudo isso é digital, né? Está nesse mundo digital. Muito bem. E com esse aumento crescente aí da quantidade de pixels, qual é o principal desafio, então, para os profissionais de audiovisuais? Eu acho que são vários desafios. Aí a gente dá um exemplo da nossa mesa, né, que acabamos de realizar. O painel é legal porque ele trabalhou com as imagens de 4K e 8K em várias instâncias, né? Nós tivemos o professor Guido Lemos, da Universidade Federal da Paraíba, que ele trabalha com as imagens já vem trabalhando com essas imagens de Ultra High Definition e Super Ultra High Definition já há algum tempo. Então, o que interessa para ele é o 4K e o 8K sem compressão, ao vivo, por exemplo, em uso de telemedicina que ele usou, né, de fazer cirurgias. A imagem 8K dá ao médico a possibilidade de fazer cirurgia remota como se estivesse presente ali, porque a qualidade da imagem que ele recebe é muito grande e ele pode ver coisas que remotamente que ele não veria numa qualidade de imagem comum, standard, que a gente teria hoje de alta definição, por exemplo. Muito bom. Então, essa aplicação do Guido, ele está pesquisando essa transmissão ao vivo do 8K e 4K, mas em aplicações que sejam ou aplicação na telemedicina, ou aplicações em shows e músicas. Por exemplo, eu fiz com ele em 2014 uma experiência de transmitindo ao vivo Ultra High Definition 4K em um espetáculo artístico que eu estava dirigindo. Eu dirigi um espetáculo que uma dançarina entra ao vivo com outro dançarino que está no palco e dança com ela na tela e ele no palco. E ela está vindo em tempo real, em 4K. Então, a qualidade dessa imagem, eu precisava dessa imagem que veio ao vivo com tanta qualidade como se ela fosse ali presente, se a dançarina estivesse ali presente no palco. Isso eu fiz junto com todo o suporte do Guido e da USP, com o pessoal do LARC, que trabalham com redes e compressão. Então, Legal, isso é muito importante, que essa imagem veio sem compressão, via fibra, com alta capacidade de potência numa rede fotônica. Por outro lado, a gente teve também o Thiago André, que é me orientando Arlindo Machado na USP, nosso programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais, falando do 4K no DCP, que é o padrão cinematográfico, o padrão de exibição 4K nas salas de cinema, e para onde isso caminharia. E a Jane, já falando das experiências, a Jane de Almeida, do Mackenzie, falou das experiências dela, que ela já desenvolve experiências há muitos anos, inclusive ela fez experiências com 4K e 8K, inclusive na Copa do Mundo de 2014.
dizendo onde nós vamos parar, o que a gente está buscando, qual que é o caminho dessas experiências 4K e 8K num viés de pesquisa acadêmica, tecnológica, da qualidade das imagens e sons. E também tivemos a gente tinha também na mesa o pessoal da O2 que falaria de produção 4K no cinema, que não entendemos se ele não conseguiu chegar, mas tivemos o Rafael falando de 4K, que ele acabou de filmar agora com uma câmera 8K na Amazonas. Então, uma coisa específica para cinema, uma câmera de cinema filmando em 8K. E tivemos o Christian Rodrigues, da Globo, falando da experiência de transmissão em 8K nas Olimpíadas que acabou de fazer. Inclusive, eu tive no Rio de Janeiro, né, no final do jogo masculino de futebol, vendo a transmissão ao vivo da final das Olimpíadas do time masculino em 8K, em parceria, que é uma experiência que a NHK está fazendo, e a Globo esteve em parceria, e o Christian falou de como foi medido essa recepção e de como eles fizeram essa recepção, como as questões de colocar no canal de 6 MHz uma quantidade de 85 megabits de informação dentro do canal de 6 MHz para receber numa antena. Isso é super importante. Né? Então, a mesa ela foi super... Ela teve o 8K e 4K trabalhando nesse viés da telemedicina, do trabalho artístico, o trabalho da recepção de 4K cinematográfico numa sala de cinema digital, com 4K de pesquisas em outras variedades de como trabalhar e pesquisar o 8K em várias situações, o 8K exclusivo para quem está filmando, fazendo um filme 8K para ser exibido posteriormente 8K, e uma transmissão ao vivo em 8K. Então, a mesa foi super eclética que ela teve e juntou tudo isso. Cinema, muito bem amarrada. Televisão, ela foi pensada para isso, né? Para que a gente, inclusive, o Rafael... né, Varandas, ele levou uma câmera 8K e exibiu e mostrou a câmera 8K para o público. Muito legal. Então isso foi muito importante da gente. Eu acho que a mesa ela conseguiu trabalhar com isso, que a gente conseguiu trabalhar, mostrar o estado da arte do que está hoje a pesquisa em 4K e 8K. 4K já está, a gente já sabe que já está aí, já não tem muito que pesquisar, né? Mas aí a gente tem o limite na frente, que é o 8K, que essa experiência que aconteceu no Rio nas Olimpíadas faz parte do projeto da NHK, de que em 2018 vai se fazer uma transmissão em 8K durante a Copa do Mundo e culminando com as Olimpíadas de 2020, o Japão está... o planejamento deles é em 2020 fazer toda a transmissão 8K das Olimpíadas de 2020, que será em Tóquio. Né? Não tem limite mesmo. Eu acho a cada ano a gente eu acho que a cada ano, eu acho que a cada ano a gente estende um pouquinho a milha final do limite das tecnologias. Almir, então no ano que vem você volta aqui para contar qual que é o assunto, o top ali do ano, tá? Pode ser, o ano que vem, quem sabe a gente ou esteja falando de 16K ou esteja falando o que vai estar na onda do momento da evolução do estado da arte, dessa tecnologia de cinema e televisão. Que é maravilhosa. Obrigada por esse bate-papo. Obrigado. Até mais. 7 Expo 2016, o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina.